Falamos agorinha do caso da mulher que foi atacada no meio da rua por um homem que passou a mão nela lá no bairro República em Vitória, né? Só este ano, gente, foram mais de 100 casos de importunação sexual registrados em delegacias. Deixa eu chamar o repórter Rodrigo Schroeder ao vivo para trazer mais informações a respeito desse caso. Ressalto que é um crime, tá? Rodrigo, bom dia. 100 casos é muito impressionante esse número aí, né, meu amigo? É sim, Dudu. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Espírito Santo no ar. A gente registrou, mostrou aqui no nosso jornalismo esse caso de bairro República. Tivemos também ontem uma adolescente que foi importunada num ônibus aqui no centro de Vitória, na Praça Costa Pereira. E também no início do mês, lá para o dia 11, a gente mostrou um caso em Rio Marinho, onde 2 adolescentes também foram importunadas por um jovem de 25 anos que acabou detido. Como você bem disse, são 122 casos, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança. E para falar o que configura a importunação sexual, que crime é esse, quais as penalidades, aqui comigo a Ana Maria Bernardes, que é advogada criminal. A gente tem então esse número, de 122 casos aqui no Espírito Santo de um crime que as pessoas ainda não têm a noção completa de como ele se configura, mas quando ele aparece a gente sabe bem do que está se tratando, um desrespeito total, Exato, Rodrigo. É um dado alarmante, sim, que envolve não só mulheres, muito embora a maioria das vítimas seja mulher, mas envolve também os homens, O crime de importunação é um crime que muitas vezes se confunde com assédio sexual, até pela denominação as pessoas têm por hábito entender que todo tipo de assédio, feito, desferido contra a pessoa, configura assédio, mas na verdade não. O assédio sexual, ele pressupõe uma superioridade hierárquica, É aquele caso que a gente ouve muito do chefe contra o funcionário. A importunação não. A importunação, ela envolve qualquer outro ato libidinoso, tá certo? Que não envolva, é importante que se diga, violência e grave ameaça. Porque quando há violência ou grave ameaça, aí a gente vai estar falando em estupro. O que pode configurar a importunação sexual? A gente viu exemplos de gente que fez gesto obsceno para alguém no ônibus, passou a mão. O que é a importunação sexual? Perfeito. A importunação sexual, ela é um gênero bastante amplo e ela engloba desde o ato sexual, a conjunção carnal, porém nesse caso seria estupro, até gestos obscenos, encostar de uma forma inapropriada, o famoso passar a mão, A gente ouve casos até de pessoas lambendo outras pessoas. Todos aqueles atos que são destinados a satisfazer a lascívia daquele agente criminoso. Ou ainda são abrangidas hipóteses em que esse agente criminoso está tentando satisfazer a lascívia de outra pessoa. Ou seja, são atos que são destinados a satisfazer a lascívia e não da vítima. Não há uma concordância da vítima. Qual é a pena para isso? 1 a 5 anos. É um crime de potencial ofensivo médio, tá certo? Ele não é considerado de grave potencial ofensivo, como é o caso do estupro, mas também não é um crime de menor potencial ofensivo. Dudu, segundo a CESP, além da importunação sexual, o estupro e o assédio sexual aqui no estado configuram cerca de 338 denúncias este ano. A gente explicou aqui o que é a importunação sexual, mas também tem o assédio sexual que a senhora começou a explicar e o estupro. Esses números, que aí aumenta, a gente tem um número maior, quase 340 casos. Explica sobre o estupro e também sobre a questão do assédio sexual. O estupro, como eu falei no início, ele envolve violência e grave ameaça. O estupro envolve a conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso. A importunação, ele é um crime subsidiário, ou seja, tudo aquilo que não for estupro, será importunação sexual. Porém, a maior diferença é justamente a violência e grave ameaça. Muitas vezes, há um ato libidinoso, só que como ele é imprimido com violência e grave ameaça, ele não vai ser mais importunação e sim estupro. Lembrando que em casos de investida contra menores, é sempre estupro, tá? Não existe a figura da importunação se o crime é em desfavor de um menor, porque o menor é presumidamente
ele não está com a plena consciência, né? Então, esse estupro ele é presumido, não existe importunação contra menor de idade, ainda que seja sem violência e grave ameaça. Em qualquer desses casos, procurar a polícia, qual é a orientação? Sempre. Muito embora esses crimes sejam de ação penal pública, o que é isso? Ainda que a vítima não queira expressar o seu desejo de representar, o Ministério Público tem a obrigatoriedade de levar à frente tanto a investigação quanto uma ação penal. É muito importante que essas vítimas denunciem. No caso de crianças, que os familiares denunciem. Porque muitas vezes isso não chega ao conhecimento da autoridade policial, não chega ao conhecimento do Ministério Público, né? Então essas pessoas acabam ficando impunes. Nesses casos que você mencionou no início, nós tivemos uma ação muito importante de familiares e de toda a comunidade que se uniu no intuito de ver essas pessoas de fato detidas. Queria agradecer a sua entrevista para o Espírito Santo no Ar. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Então é isso, Dudu. Essas são as orientações em caso que ocorra, né, algum desses crimes. É sempre importante e necessário procurar a polícia. Eu volto com você.